Magalu Cloud, impulsionando a competitividade do Brasil através da tecnologia. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Revolução IA, o programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Eu sou Letícia Cardoso e quem me acompanha é Rodrigo Elser, conselheiro de inteligência artificial em grandes empresas. Bem-vindo, Elser, tudo bem? Tudo ótimo. Muito animado para entrevistar o craque hoje que a gente vai falar. Sim, hoje o nosso convidado é Rodrigo Cunha, cofundador da Neurotech. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Rodrigo Cunha é cofundador da Neurotech e contribuiu em todos os estágios da empresa até a venda para a B3, a Bolsa Brasileira. Atualmente é Chief Product Officer na companhia. Além da sua experiência prática em crédito, saúde, seguros e educação, Rodrigo também possui mestrado e doutorado em Inteligência Artificial e Big Data pela Universidade Federal de Pernambuco e formação em negócios para empresas de alto crescimento em Stanford. Bem-vindo, Rodrigo, tudo bom? Tudo ótimo, Letícia. Super obrigado aí pelo convite. Rodrigo Xará também. Espero que o papo seja super bacana. Uma honra receber você aqui. Vou chamar de Rodrigo, vou chamar de Elser para não confundir quem está ouvindo a gente. Boa. Queria começar falando, sobre a história da empresa, Vocês foram adquiridos pela B3 em 2022. Eu queria entender como é que foi essa operação, Qual foi o ganha-ganha? Quão benéfico isso foi para a Neurotech? Bacana. Então, a Neurotech, Letícia, Rodrigo, Elser, ela começa dentro da universidade, faz toda a jornada desde a pesquisa, inovação em inteligência artificial, todo o processo de startup, todo o processo de levantamento de investimento, e a gente viu que a gente precisaria sair da Série A para jogar a Libertadores, jogar um outro campeonato. E aí, no processo de M&A, de venda, de aquisição, a gente recebeu uma série de oportunidades e a gente viu que a oportunidade com a B3 era o que faria mais sentido para a nossa jornada. Então, a gente está super animado agora com essa nova fase. Neurotech é uma marca B3 para a gente conseguir realmente mudar o mercado brasileiro com dados, com IA, com muita solução inovadora e tecnológica. E eu acredito que o volume de dados que vocês têm acesso hoje seja muito maior, a partir dessa operação com a B3. E como é que foi pro lado deles também, Qual o papel da Neurotech para a B3? Legal. Excelente pergunta. Então, o que acontece é, não só a transação possibilitou que a gente tivesse mais acesso a dados, mas como a gente tem visto, um volume de dados nunca foi tão grande. Então, à medida que você tem essa oportunidade, de trabalhar com inteligência artificial, com dados que a gente nunca antes viu, dentro de um grupo muito maior do que era o grupo Neurotech, na época, gera uma oportunidade muito grande da gente conseguir atingir clientes, Letícia, Rodrigo, que a gente não conseguia atingir até então. Por outro lado, uma empresa como o B3, ela quer inovar, ela quer trazer soluções tecnológicas avançadas para o mercado, IA generativa, então acho que a Neurotech também consegue proporcionar para o mercado essa oportunidade de inovação. Então é uma relação de ganha-ganha, como eu comentei, a gente está super contente e feliz aí com o momento. Conta para a gente mais das aplicações da Neurotech, quais são as principais aplicações, as dores que resolvem, uma introduçãozinha, acho que para nossa audiência conhecer mais da empresa. Como eu falei no início, a Neurotech surgiu no mercado de crédito. Então, o que a gente fazia no início era score de crédito. Então, imagina que você é uma financeira, um banco, e precisa tomar uma decisão de crédito mais assertiva. Seja pessoa física ou pessoa jurídica, decisão de crédito. E essa é uma ciência muito baseada em dados, em matemática, em inteligência artificial. Então, a gente surgiu dessa oportunidade de criar modelos de escoragem, de score, para grandes instituições. Ao longo da jornada, a gente começou a ver algumas evoluções. A gente começou a ver que a gente também poderia não só aprovar o crédito, mas a gente também poderia aumentar o limite de crédito. Depois a gente viu que a gente poderia fazer soluções para a recuperação da cobrança. Então, quando a gente fala hoje do mercado de crédito, de um banco, de uma financeira, a gente tem atuação de dados e de IA em toda a jornada. Desde o processo de concessão de crédito, para quem conceder, que limite de crédito conceder, depois na rentabilização, quais são os novos produtos que eu tenho que ofertar para que aquele cliente esteja satisfeito. Até num tema de hiperpersonalização. Como é que eu tenho que fazer o produto certo para o cliente certo, na hora certa? E no final, se o cliente não tiver ali
o consumidor, a pessoa jurídica não estiver pagando, como é que a gente consegue trazer essa pessoa novamente para o mercado financeiro? Então, sempre a base é IA, mas é IA potencializando o ser humano. O que a gente acredita bastante é que quando a gente faz um score, quando a gente faz um modelo de IA generativa, a gente entrega essa solução para o humano para que ele possa tomar uma decisão final, se ele vai aprovar, reprovar, aumentar o limite, diminuir o limite. Show de bola. Antes da gente continuar nesse assunto, eu queria chamar a mensagem do nosso patrocinador. Olá, boa tarde. Eu me chamo Natália Castan, sou CEO do Grupo Unite. O Grupo Unite é um call center que está no mercado há 24 anos. Essa estrutura, tanto de call center quanto tecnológica, até então, ela estava num provedor externo. Quando a gente ficou sabendo da solução Magalu Cloud, nos chamou a atenção a precificação em real, a questão da previsibilidade, super importante para o nosso negócio. Você está acompanhando o Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Hoje a gente conversa com o Rodrigo Cunha, da Neurotech. Antes da gente dar prosseguimento, eu queria dar um recado para você. O Neofeed também está no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Rodrigo, cerca de 90%, de bancos e financeiras são clientes de vocês. Eu queria entender como que está a aplicação de IA no mercado financeiro. Você vê disparidades? Legal, muito bom. Quando a gente faz um recorte, Letícia, o mercado de crédito foi um mercado que sempre usou muito dados e modelos de matemática, de estatística, né? Só para você ter ideia, os modelos, quando a gente começou, eram modelos da década de 70, 79, que eram regressões logísticas, né? Então, é um mercado que está acostumado a tomar decisão a partir de dados. O que acontece é que com toda essa revolução da IA, de processamento de dados, cloud, os modelos começaram a ficar mais sofisticados. Só para você ter ideia, antigamente, para conceder crédito, a gente aplicava um formulário com 60 perguntas. Hoje, você entra numa loja, você consegue ali, a partir de um CPF, tomar uma decisão de qual limite de crédito você vai conceder, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Então, a gente tem aqui no mercado de crédito uma série de aplicações, a gente pode entrar no detalhe, mas a gente viu ao longo da jornada que o mercado de seguros também era um mercado super promissor. E quando a gente está falando de mercado de seguros, automóvel é das linhas principais. Então, imagina que toda vez que você precisa de uma cotação de um seguro de automóvel, você liga para o seu corretor e seu corretor passa os seus dados, as suas informações para uma série de seguradoras. Junto da seguradora estão soluções da Neurotech, várias soluções da Neurotech, para definir o seguinte, qual é o preço ótimo do seguro de automóvel de Letícia? Qual é o risco associado à Letícia? Mas não numa linha de penalizar, é muito mais numa linha de dizer assim, não, eu consigo trazer pessoas hoje que não têm acesso ao seguro de automóvel para o mercado. Então, como é que eu consigo trazer dados alternativos, informações que a gente consiga realmente fazer esse processo? Então, o mercado segurador também é um mercado super importante para a Neurotech. A gente tem soluções também na parte de precificação, na parte de aviso de sinistro, enfim. E mais recentemente, a gente viu que a área de saúde ia ser realmente uma área muito afetada com IA. E a gente entendeu que as nossas tecnologias que eram aplicadas em crédito, em seguros, também poderia ser aplicado para a área de saúde, tanto pelo lado da operadora, mas também pelo lado do hospital, da clínica, tentando entregar uma experiência melhor para o paciente, para o segurado na ponta. Conta mais essa parte de saúde, fiquei curioso. Então, quando a gente olha o mercado de saúde, é um mercado que tem um desafio muito grande, porque você tem as pessoas querendo ter acesso, né, ao sistema de saúde, com dificuldade. Você tem ali o SUS, que faz um trabalho fantástico, né? Quando a gente olha a nível global, a gente sempre reclamou muito do SUS, mas quando a gente teve aqui a pandemia e a gente faz a comparação com outros players, a gente vê que é um sistema super robusto. Mas do outro lado, você tem um sistema suplementar, que são as seguradoras privadas, que têm ali um trabalho muito grande de entregar uma melhor jornada para o segurado. Qual é o problema? Cada vez saúde está mais caro. Saúde está mais caro, o modelo de negócio da seguradora começa a ficar um modelo de negócio em risco, porque você tem ali um uso muito grande, um custo muito alto, você tem um segurado na ponta muito insatisfeito com o serviço prestado. Então, é uma dinâmica ali que claramente tecnologia, dados, inteligência artificial e pessoas podem mudar bastante.
Então, uma das primeiras coisas que a gente fez naturalmente foi entender o seguinte: por que o segurado ele está insatisfeito? Por exemplo, depois da pandemia, a gente teve uma demanda muito grande de reembolso digital. O que é reembolso? É quando você vai no médico, o médico ele não está conveniado com o seu plano de saúde, você faz uma consulta e depois você pega aquele registro, aquela nota fiscal e você pede um reembolso. Esse processo, antes da pandemia, era todo offline. Você ia até a seguradora, entregava uma série de documentos e esperava o reembolso. Depois da pandemia, você com o celular na palma da mão, você tira a foto e a partir da foto você faz o processo de reembolso. O que é que aconteceu? As seguradoras passaram a não conseguir entregar e dar resposta em tempo adequado para o segurado. E aí, nessa hora, o que é que se faz? Não, então eu vou negar porque eu não consigo avaliar um volume tão grande de reembolsos. Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi vamos colocar inteligência de automação de processos com inteligência artificial para fazer um trabalho automático. A gente não precisa de ser humano olhando o documento para saber se aquela nota fiscal ela existe, se o prestador realmente fez aquele serviço. A gente pode usar tecnologia. Então, a primeira onda que a gente usou foi automação e inteligência artificial para reembolso. Qual é o bacana? É que o segurado que antes não tinha resposta e não tinha um reembolso, ele passa a ter aquele reembolso meio que em tempo real. Se tudo aquilo que ele apresentou está ok, ele já consegue ter o reembolso em poucos dias. Então, foi o primeiro trabalho. Mas depois a gente viu que o desafio era muito maior. O desafio era na autorização. O que é autorização? É quando você vai até o hospital e você vai passar o seu plano de saúde, né, sua carteirinha, para ser atendido. Ali também existe um trabalho muito manual. Existem médicos, pelo lado da operadora, que ficam olhando toda a documentação para saber se você tem ou não acesso àquele tipo de procedimento, se faz sentido, se não faz sentido. Então, a gente trabalhou muito em uma solução de IA generativa nesse mercado de saúde para fazer uma automação. Só para você ter ideia, a gente reduz em 40%, em média, o trabalho manual. Em vez de ter ser humano olhando lá os documentos, a gente consegue fazer isso de forma automatizada. Rodrigo, quando a gente olha o setor de saúde, né, o ganho de eficiência é muito grande, mas também tem um outro lado, né, da questão. Quando a gente pensa, vou tirar o ser humano dessa jogada, o algoritmo vai deixar a situação mais justa. Só que o algoritmo, ele é treinado, o modelo é treinado pelo ser humano, que tem vieses, né? Como evitar que esse algoritmo cometa alguma injustiça por algum viés de Sim. quem treinou, né? Não, a pergunta é excelente, a gente podia fazer um podcast só sobre isso aqui. Acho que tem uma frase que a gente usa muito na Neurotech, que a gente acredita de forma profunda, que é: a tecnologia, a IA, potencializa o ser humano. Então, a visão aqui não é de substituir. A visão aqui é como é que eu entrego ferramentas para o ser humano para ele ser 10 vezes mais produtivo, para que ele possa fazer trabalho de ser humano. Porque olhar documento a documento durante todo o dia, fazendo um check se está tudo ok, não é trabalho de ser humano. Que o médico faça trabalho de médico. Exatamente. Então, eu acho que a nossa crença é muito no sentido, Letícia, assim, vamos entregar a ferramenta para que o ser humano faça o trabalho de ser humano. Então, a ideia é tirar toda a parte manual, operacional e cansativa, mas entregar uma série de informações para que a decisão seja do humano. Então, é o médico, no final, que vai fazer a autorização ou não daquele procedimento. Mas ele já vai fazer com toda a análise do algoritmo, da inteligência artificial. Por isso que a gente consegue reduzir em 40% a eficiência. Agora, como você comentou, eu acho que essa é uma primeira jornada. Ou seja, a eficiência operacional, ela de alguma forma, ela melhora a experiência do usuário final, mas a gente acha que tem uma oportunidade gigantesca para a gente ir para a ponta. O que é que significa ir para a ponta? É falar diretamente com o segurado, com quem está lá sofrendo, né, por conta da prestação do serviço, para a gente dar uma melhor experiência. Para isso, a gente precisa fazer o básico. A gente precisa fazer com que o trabalho de eficiência operacional aconteça da melhor forma possível. E, Rodrigo, a gente vem de uma safra de empresas bem antes da AI generativa, né? Eu lembro a gente há 10 anos atrás fazendo call para trocar figurinha, quando tudo era mato nesse mundão de AI. Existe talvez um mito, uma inclinação hoje no mercado de que as soluções no mundo de AI seja tudo pela AI generativa, o que não é uma verdade, né? Me ajuda a desmistificar
para o nosso ouvinte, quando que a IA generativa hoje tem feito sentido no teu tipo de aplicação? E o que vocês também, que problema que vocês resolvem que não passa por esse instrumento e que use outros instrumentos vamos falar, da geração anterior de IA? Geração, boa. Eu sempre falo, e conversei um pouco com Letícia antes do programa, que IA é uma ferramenta como qualquer outra ferramenta. Sendo que é uma ferramenta que ela recebe dados, informação, então, faturamento da empresa, localização. Então, a gente recebe uma série de informações nessa ferramenta chamada IA e ela produz uma saída, né, um output, que a gente vai, enquanto ser humano, tomar uma decisão a partir da opinião dessa ferramenta. Quando a gente tem problemas como eu vou conceder crédito, sim ou não, é fraude ou não fraude, esse tipo de aplicação, esqueça a IA generativa, é o que você falou, é o que a gente chama dos algoritmos de machine learning, que são os algoritmos de 10 anos atrás. Então a gente vai usar hoje, por exemplo, para o modelo de score, um modelo tradicional, a gente não vai usar IA generativa. Por outro lado, se a gente está falando que essa ferramenta é um conjunto de entradas de dados e saída, e eu consigo usar IA generativa para pegar um texto não estruturado e criar novos insights. Vou dar um exemplo clássico disso aqui. Lá em seguros, seguradora, a gente tem um processo de aviso do sinistro. Que processo é esse? Quando você bate seu carro, tem algum tipo de problema, espero que ninguém tenha nenhum tipo de problema, mas quando você tem esse tipo de problema, você liga para seguradora. Ou você liga, ou seu corretor liga. E nessa ligação, você faz um relato. Eu estava vindo pela direita, e um carro branco passou pelo sinal vermelho e bateu no meu carro. Até pouco tempo atrás, esse tipo de informação não era usada nos modelos de IA tradicional. A partir do momento que a gente usa IA generativa, o que é que a gente pode fazer? Será que tem algum relato de culpa nesse texto? Essa informação de culpa, por exemplo, ela entra nesses modelos tradicionais de sinistro, é fraude ou não é fraude, para a gente conseguir tomar uma melhor decisão. Então, o que eu acredito o modelo de IA, nesse meu exemplo aqui, continua sendo os modelos de 10 anos atrás, mas a gente usa a IA generativa para gerar insights, novas informações, novos inputs, para que essa ferramenta tenha um melhor resultado. Esse tipo de aplicação, a gente consegue de 10% a 30% a mais de assertividade de quem é fraudador e não é fraudador no aviso do sinistro, usando o mesmo algoritmo de 10 anos atrás, mas com a IA generativa fazendo o trabalho de novos insights. A gente vê que dado por esses modelos é ouro, né? E com essa nova tecnologia você está conseguindo ampliar muito mais a cobertura, né? de dados, de informação e, consequentemente, levantar a qualidade dos modelos. Exato, isso é para o lado bom e para o lado ruim, né? A gente precisa ter muito cuidado, né? Letícia até comentou sobre isso na pergunta anterior. A gente precisa ter muito cuidado, porque como a IA é um conjunto de entradas e saídas, se a gente, enquanto humano, não controlar qual é o dado que está entrando, e esse dado que está entrando na IA é um dado viesado, viciado, com algum tipo de problema, a gente vai ter um modelo que também vai ser viciado. Então, acho que tem uma grande oportunidade, mas, ao mesmo tempo, a gente, enquanto ser humano, pessoas de mercado, a gente precisa ter cuidado. Mais responsabilidade. Mais responsabilidade, né? Com grandes poderes, grande responsabilidade, né? Eu já diria, né? Exato. Tio do Homem-Aranha. Exato. Quando a gente fala, né, sobre os dados que vocês têm acesso com essa parceria, né? Com essa parceria não, né? Sendo uma empresa, uma marca B3, eu queria entender do lado da concorrência. Há alguma reclamação, disputa sobre vocês terem um benefício competitivo? Como é que... Porque isso é o grande diferencial da Neurotech hoje em dia, né? Não, eu diria que não é o grande diferencial. Eu diria que a gente usa qualquer tipo de dado e informação para ter melhores modelos. Vou dar um exemplo, por exemplo, de quando a gente entra em um grande banco, a gente usa os dados do próprio banco para construir esses modelos. E o dado do próprio banco, da financeira, representa 70%, 80% do resultado. Então, o que a gente tem que encontrar, e a gente tem alguns cases como esse, é como é que a gente consegue trabalhar melhor esses dados que estão lá armazenados, uma planilha Excel, legado, armazenado dentro do banco, mas teve lá muito insight da informação. Isso aqui é o que vai fazer realmente a diferença.
A informação que está no mercado, está disponível, é uma informação que é bacana, mas não vai fazer a mudança. Então, eu não vejo esse problema, pelo contrário, porque a gente trabalha bastante com as informações dos nossos clientes, das IFs, né, das instituições financeiras, nesse processo de tomar decisão. Você acha, então, que conhecer a fundo cada cliente é o que faz a diferença? Total. Se a gente não conseguir ter profundidade de conhecer o nosso cliente, a gente vai ter OpenAI com ChatGPT, Microsoft com Copilot, Google com Gemini atropelando todas as empresas. Porque esses modelos de IA generativa são incríveis. Até para a gente que é da área, né, Rodrigo? É muito, muito impressionante como se conseguiu fazer modelos sofisticados. Essa profundidade, Letícia, que você comentou, é entender a jornada do nosso cliente de forma aprofundada e aí fazer o que a gente chama do fine tuning. Fine tuning é você pegar aquele modelo que já está construído e parametrizar, customizar ele exatamente para o que a gente precisa, para uma análise de crédito, para uma oferta do produto certo, para o cliente certo. Então, na jornada da Neurotech, a gente acredita muito em cocriação. A gente chama muito, vamos cocriar com o nosso cliente. Então, como é que a gente faz normalmente? A gente entra no banco, entende quais são os dados, as informações, tudo que está disponível, e a gente usa toda essa tecnologia que está disponível, customizado para a realidade dele. Então, eu diria que nosso grande diferencial é esse, assim, entender de forma profunda o dado, a informação que está dentro do cliente e tratar isso com as tecnologias que a gente hoje tem disponível. E conversando com uma série de empreendedores que, igual vocês, têm uma cobertura setorial, uma profundidade setorial assim enorme, né? 90% do mercado financeiro dos bancos, né? Hoje usam a Neurotech. Como você faz para construir esses modelos, tendo essa profundidade do cliente, ao mesmo tempo preservando o que é o dado de um banco, não ser utilizado por outro banco, e você tem uma inteligência né, geral, mas ao mesmo tempo respeitando a característica de cada cliente. O que a gente criou... Confidencialidade, desculpa. Perfeito. Não, o que a gente criou foi uma plataforma, ou seja, vamos imaginar aqui uma fábrica de produtos. Então, o que a gente faz é entregar todas as ferramentas disponíveis para que o cientista de dados, o engenheiro de machine learning do cliente, consiga, a partir desse nosso chassi, né, dessa nossa fábrica de produto, customizar os dados do banco. Ou seja, a informação ela não precisa estar na Neurotech. A informação ela pode estar lá dentro do banco de forma confidencial, como cada um dos bancos tem que ter e tem que seguir. O que a gente faz é acelerar, entregar ferramentas para que eles consigam trazer essas informações, esses produtos de forma muito mais rápida, produtiva e principalmente conectada com o cliente final, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Quando a gente está falando de um banco, existe uma oportunidade no Brasil gigantesca de crédito PJ para pessoa jurídica, do PME, é aquele empreendedor ainda em estágio inicial, que não consegue ter acesso a crédito. Então, a gente está muito focado em ajudar esses grandes bancos e os bancos digitais a fornecer uma experiência melhor para a pessoa jurídica, que é o crédito de pessoa jurídica, usando IA generativa nesse processo. Você tem um caso de federalização de dados, de você ter um interesse comum de todos os bancos, onde cada um oferece a sua base, vamos dizer, para um bem maior, então, sem, obviamente, revelar o dado de cada um? O que é que a gente começou a fazer? Principalmente aí, saindo um pouco do mercado de banco e entrando nas operadoras de saúde, a gente tem o que a gente chama de autogestão. Autogestão é quando a operadora de saúde não é um plano de saúde, e sim a própria empresa. A empresa ela faz a gestão do seu próprio plano de saúde, as grandes empresas têm esse tipo de trabalho. Para essas empresas, a gente começou a fazer um trabalho para, vamos criar modelos aqui que possam nos ajudar enquanto autogestão. Então, o trabalho maior dessa questão de federalização entre empresas está no mercado de saúde, que a gente entendeu que era um mercado mais aberto para esse tipo de solução no momento. E no mercado de crédito, a gente ainda está com soluções, cada banco com a sua própria solução, para a gente não fazer nenhum tipo de mistura. Essa é a beleza também. Quando a gente começa a verticalizar, né, a gente chama muito de vertical AI, verticalizar bastante a aplicação de IA, você encontra mercados que têm maturidade diferente, aberturas diferentes, e aí a beleza é como é que eu consigo customizar toda essa
essa ferramenta, esses dados, para a realidade daquela indústria. Então, na tua pergunta, a gente está muito no trabalho aqui de autogestão, avaliando, será que passou algum fraudador aqui nessa operadora de autogestão para que ele não faça uma fraude na próxima autogestão? É um trabalho que a gente tem feito e que a gente acha que, uma vez a gente expurgando, né, e evitando essas fraudes, o preço, a experiência do segurado, do consumidor final vai ficar muito melhor e mais barato. Durante o nosso papo aqui você citou mercado financeiro, setor de seguros, mercado de saúde. Queria saber se você pode revelar o nome de algum desses clientes, né, principalmente instituições financeiras. Eu fico aqui muito curiosa e contar resultados, né, dessas aplicações que vocês têm desenvolvido para essas instituições. Boa. Vou contar um caso que a gente tem autorização do cliente, a gente tem divulgado aqui contigo, Letícia, que é o Banco BV. O Banco BV, ele tem uma operação de financiamento de automóvel, mas ele tem uma série de outros produtos, de cartão e tal. Existe um desafio no Banco BV, que é a parte de recuperação do crédito. Na recuperação do crédito, você tem analistas de recuperação de crédito que ligam para os clientes devedores para poder entender o que é que está acontecendo para que aquele crédito seja pago. Você pode imaginar como é que é a experiência de um cliente sendo cobrado por um analista, né? Muitas vezes júnior, né? Em estágio ali meio que inicial de carreira, num processo de cobrança. O que é que a gente está fazendo e a gente tem resultados super bacanas? A gente usou o que a gente chama de Bruce Cobrança. A gente não é muito bom de produto, né? Mas o Bruce, você pode imaginar o porquê, o nome Bruce. A gente é um assistente, a gente vai fazer um assistente que usa insight de áudio, de conversas de WhatsApp, conversas não estruturadas, para ajudar o operador de cobrança nessa interação com o devedor. Porque você imagina, alguém que está devendo, ninguém quer dever para o banco. Se você está devendo para o banco, você tem alguma situação ali que aconteceu na sua vida e que você está querendo resolver. Se você não tem ali um entendimento profundo daquele micromomento para conseguir entregar realmente valor, você não vai conseguir ter a sua dívida recuperada e esse cliente vai estar negativado, não vai ter acesso a crédito, então é perda-perda, né? Essa solução, o que é que ela faz? Ela entende todo esse histórico de conversas, áudio, texto, e a gente cria insights para a gente conseguir fazer uma recuperação mais humana, entregando isso para o cobrador. Então, por exemplo, essa solução em 2 meses trouxe 8 milhões de reais de economia, né, de recuperação adicional para o Banco BV, graças ao uso aqui a IA generativa na veia, porque a gente está trabalhando com dados não estruturados e dados de áudio. Não são os modelos tradicionais aqui que o Rodrigo comentou no início, mas esse é um case do Banco BV que eu posso compartilhar com você com tranquilidade. Os outros eu vou precisar de autorização dos outros clientes para conseguir fazer essa divulgação. É uma interação mais humana, né? Porque é um setor que costuma ter funcionários em primeiro emprego, uma alta rotatividade e às vezes não entendem que se fizerem uma proposta, né, de um valor ali que não cabe no orçamento do consumidor, não vai adiantar de nada. E muitas vezes quem está ali conversando com o cliente final, né, com o consumidor, ele não está empoderado para fazer uma negociação também vantajosa. Tem um caso super engraçado de um outro cliente que a gente escutando a ligação, o consumidor falava o seguinte, eu só tenho 1.000 paus, No Nordeste, 1.000 paus, eu só tenho R$1.000 para pagar essa dívida. Eu não consigo. E o operador não conseguia ali capturar exatamente como é que era essa transação. Quando você começa a colocar inteligência para dizer, não, fecha então, que é o que ele tem, vai ser bom para ele, a gente não vai conseguir mais do que isso, porque ele está dizendo que só tem esse valor, e eu te dou autonomia ao operador para fazer o fechamento. Fica todo mundo feliz, o cliente consegue ali quitar a sua dívida com um valor muito menor do que poderia, a gente entrega valor, né, para o banco, para a financeira que está fazendo a recuperação, então a gente acredita muito que a gente está só no início aqui de uma revolução da IA. Muito legal, caso bem interessante. Voltando para a fundação da Neurotech, que papel que teve a academia e a proximidade acadêmica com vocês? Quanto que isso você entende que é importante inclusive para um empreendedor que esteja começando hoje uma empresa em AI? Legal. Isso vai brilhar meus olhos aqui, porque
Eu brinco dizendo que os primeiros 10 anos da Neurotech, a gente surgiu dentro da universidade muito com a vontade de pesquisar, de inovar. Aqui vale uma menção super importante para CNPq, FACEP, FINEP, projetos de pesquisa e inovação que na 2002, 2003 fizeram total diferença na academia. Então, a Neurotech ela só existe por conta de pesquisa e inovação. E se você olhar hoje os clientes, né, como é que os clientes enxergam a Neurotech, os clientes enxergam a Neurotech com NPS super alto exatamente por essa capacidade de se aprofundar e trazer soluções tecnológicas. Então, eu acho que o grande diferencial também, se você só faz academia, você não consegue entregar valor para o mercado. Se você consegue conectar tudo que há de inovação e pesquisa na academia ao mercado, aí você consegue realmente entregar mais valor para o cliente, que é um pouco do case aqui que eu estava comentando, né? Ou seja, a gente não deve a nenhuma empresa do mundo no que tange IA generativa, mas a gente consegue conectar isso com 8 milhões de retorno em 2 meses. É isso aqui que é academia fazendo a diferença para o mercado. Então, não é nem só mercado, nem só academia, é a junção, a interseção dessas duas coisas. E a empresa que está conectada à academia, ela consegue entender o que é o estado da arte nesses modelos de uma forma bem mais rápida do que você ficar testando e errando. Tem muita pesquisa, né? É muito tempo dedicado para isso. E você também consegue ver um pouco do que vem pelo futuro, né? O que está fervendo na academia é o que em algum momento vai virar aplicação. Concorda? Então... Concordo plenamente e queria até deixar uma mensagem importante aqui, que é, apesar da gente estar falando que a Neurotech é uma empresa de inteligência artificial, eu diria que a Neurotech é uma empresa de gente que entende muito de inteligência artificial. Por isso que a conexão também com a academia, com a universidade, é para conseguir trazer talentos, pessoas que entendam dessa tecnologia para compor a empresa. E aí, olhando para o futuro, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai olhar para trás e vai dizer, cara, como é que a gente usava iPhone, que é um celular que a gente pega aqui na mão, tem que meter a mão no bolso, tirar um celular, destravar com facial. Então, acho que essa experiência que a gente está tendo hoje, que a gente acha super moderno, o computador, o celular, quando a gente olha o Windows 3.11 lá de trás, é um pouco do que vai acontecer no futuro. Acho que celular ele vai deixar de existir, a gente vai ter uma relação com a inteligência artificial como se fosse eletricidade, a luz que está aqui do estúdio. E é muito, muito gratificante estar no meio dessa revolução, porque a gente já passou por algumas, né? A gente passou pela revolução do microcomputador, a gente passou pela revolução do celular, a gente passou pela revolução da cloud, agora a gente está passando pela revolução da IA. A única certeza que eu tenho é que tudo lá no futuro vai ser diferente do que a gente tem aqui, mas quem conseguir realmente se adaptar e aprender nessa jornada, eu acho que vai sair muito à frente. Então, minhas apostas seriam essas, né? A IA vai estar em todo lugar, como é a eletricidade, e essa experiência que a gente tem com o computador, com o tablet, com o celular, vai ser completamente diferente do que a gente tem hoje. E para não perder o ponto da academia, eu acho que as pessoas escutam a importância de academia. A gente já entrevistou aqui no programa o professor Anderson do CEIA, e acho que tem uma dúvida assim, como então que eu me aproximo da academia? Nesses teus 23 anos de experiência com a Neurotech, quais foram os centros acadêmicos que te chamaram a atenção? Onde eles estão? Acho que até como dica para quem queira ter esse approach com esse mundo. Boa. A minha experiência é muito viesada pela minha realidade, né? Como o meu sotaque gaúcho aqui não nega, né? Eu sou de Recife, né? Sou do Nordeste aqui. E lá no Porto Digital, a gente conseguiu criar um instituto de inovação chamado CESA, que não é uma pessoa, o CESA é o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que é uma organização que faz exatamente essa conexão entre a universidade e o mercado. Igual ao CESA, no mercado você tem vários. Tem CPQD, por exemplo, aqui em Campinas. Você tem várias empresas júniores, né, dentro da universidade que podem fazer essa conexão. Então, acho que é procurar um pouco da realidade local ou global, né? Hoje tudo está conectado. Porque tem pessoas que realmente vieram da academia, mas que conseguem fazer
essa conexão. Não sei se foi exatamente o que você perguntou, mas seria a Ótimo. minha melhor dica aqui. Acredito também que essa conexão, né, essa veia com a universidade sempre trouxe muita inovação. Claro que é um setor que está sempre mudando, tem muita inovação, mas eu acho que a academia ajuda isso, né? Agora, pensando nesse momento B3, né, que é uma empresa de capital aberto, como que você mantém essa inovação? Tem alguma questão de regulação mesmo, né? De alguma trava nesse sentido? Ou você acha que nada mudou? Não, acho que mudou porque a gente precisa ser muito mais cuidadoso quando a gente está numa empresa de capital aberto, independente de ser B3 ou qualquer outra. Então, a gente tem que trabalhar bastante conforme toda a legislação. Mas acho que o mandato da gente ter ido para o grupo é muito esse mandato, né? Como é que a gente consegue trazer um pouco da pesquisa, da inovação, da academia, da mentalidade de startup, de inovação para uma empresa super reconhecida, renomada no mercado. Acho que a analogia é semelhante ao início da Neurotech, né? A gente tinha ali a academia e a gente tinha o mercado. A gente tem que fazer ali o meio termo, né? Quando a gente fala de inovação numa grande empresa de capital aberto, a gente precisa fazer exatamente isso. A gente precisa encontrar os caminhos para a gente conseguir testar, fazer rápido, mas fazer com todo o cuidado e toda a legislação vigente para a gente não fazer nenhum tipo de bobagem. E uma curiosidade, hoje só a Neurotech tem mais de 400 colaboradores, certo? Isso. A gente falou até agora aqui muito da IA para o produto final da Neurotech. E para a produtividade interna dessas 400 pessoas, o que vocês têm feito? Como vocês têm usado casa de ferreiro, espeto de ferro, RUMP? Não, eu brinco dizendo o seguinte, né? Esses profissionais de IA, eles são engraçados, né? Porque eles fazem modelos de IA para desromper o trabalho do próprio profissional de IA. Então, se você imaginar um cientista de dados, hoje, com as ferramentas de IA generativa que estão disponíveis, ele precisa ser um outro profissional, porque ele é o primeiro que mudou completamente a forma de trabalhar. Então, hoje você tem lá na Neurotech um trabalho muito forte de gerar código através de IA generativa. E se a gente faz os benchmarks globais, você vê que é exatamente desenvolvimento de software, ciência de dados é onde a gente tem mudado. Então, acho que o primeiro trabalho que a gente fez foi esse trabalho de fundação. Vamos pegar o cientista de dados e colocar muito mais ele da porta para fora, para falar com o cliente, do que para fazer aquele trabalho da porta para dentro. Por quê? Porque da porta para dentro a gente tem ferramentas muito mais poderosas para potencializar esse cientista de dados. Isso vale para o cientista de dados, isso vale também para o engenheiro de software, quem está desenvolvendo software. Do outro lado, o que foi que a gente fez? A gente criou uma disciplina de IA dentro da Neurotech para a gente melhorar a eficiência. Então, por exemplo, hoje a gente participa de RFPs, que são demandas de grandes organizações para preenchimento de conformidades de legislação. A gente fazia tudo isso na mão. Cada cliente a gente fazia novamente. Hoje a gente tem uma IA interna que pega toda a base de conhecimento de todos os formulários que a gente já preencheu, já preenche automaticamente, entrega para um especialista conseguir responder. Então a gente tem trabalhado bastante na parte da porta de dentro para melhorar a eficiência operacional de todas as áreas. RH também, a gente usa bastante isso, People Analytics. Então a gente tem uma disciplina muito grande, que são pessoas dentro da Neurotech, para conseguir ajudar nesse processo de eficiência operacional da porta para dentro. E dando um duplo clique aí na parte do cientista de dados, como que você vê que a inteligência artificial está favorecendo os mais sêniores, abrindo espaço para quem tem menos conhecimento técnico, vem de áreas de negócio, na aplicação dessa função? Como que você vê os movimentos acontecendo graças à IA nessa direção? Eu acho que é importante falar que nunca foi tão fácil ser cientista de dados como é hoje. Por outro lado, se a gente só confiar nas IAs para fazer os nossos modelos, a gente vai cair em todos os problemas que a gente comentou aqui, de vieses, de uma série de coisas que a gente não quer cair. Então, é fundamental que a gente tenha profissionais bem qualificados, que entendam profundamente para que não façam besteira. É a analogia que você tinha, por exemplo, cálculo estrutural em engenharia, há 20, 30 anos atrás, era tudo na mão. Hoje tem uma série de softwares que você faz. Sendo que você vai confiar 100% no software,
Não, você vai usar o software e depois você vai validar isso na mão. É um pouco do que a gente precisa fazer com o cientista de dados. Ele vai usar IA, o júnior vai ficar 10 vezes mais produtivo, mas ele precisa saber o que ele está fazendo por trás, ele precisa saber qual é o impacto, ele precisa saber quais são os vieses, ele precisa saber como validar o modelo, senão ele vai terminar fazendo besteira. Por outro lado, eu vejo uma revolução acontecendo muito grande, que são pessoas e profissionais de outras áreas, em transição de carreira, querendo ir para a área de dados. Perfeito. E aí eu nunca vi, também, mais uma vez, né, minha frase preferida, nunca vi na história, é tão fácil você sair de uma área de economia, ciências políticas, jornalismo, enfim, qualquer área, engenharia. A gente tem hoje na Neurotech uma série de profissionais que fizeram transição de carreira e que hoje são profissionais excelentes de dados. Por quê? São pessoas que têm vivência, são pessoas que são experientes e são pessoas que agora usam ferramenta para conseguir fazer. Que vem da área de negócio e conhece o problema. Exato. Então, assim, mais uma vez, até brinco, né? Os mais velhos, né? Na última revolução da tecnologia, as pessoas mais idosas, né? Mais velhas, se sentiram um pouco à parte. Não sei se vocês sentiram isso com os avós, com os pais de vocês e tal. Com a IA, é o contrário. Com a IA, quem tem experiência de vida tem um diferencial competitivo em relação ao júnior. Tem discernimento, né? Para conseguir. Porque a ferramenta é a mesma. O ChatGPT está dando as mesmas. Mas, assim, quem é que consegue fazer as melhores perguntas? É quem é experiente ou quem é júnior? E aí tem um outro problema que a gente pode marcar um outro podcast, que é como é que a gente consegue trazer essa turma nova que está se formando para o mercado. Aqui a gente vai ter um desafio muito grande, porque se a gente não consegue colocar o júnior para dentro, a pessoa em início de carreira, não vai ter pleno e não vai ter sênior daqui a pouco. Então, enfim, uma resposta longa aqui para um dilema, como tudo na vida, né? Tem um lado positivo e um lado negativo, tem desafios aqui, mas eu acho que todo mundo aqui tem que estar bem animado com o momento que a gente está vivendo. Rodrigo, você citou o uso da inteligência artificial dentro da Neurotech. Agora, olhando para os setores que vocês atendem, você acredita que as empresas estão usando mais a inteligência artificial para ganhar eficiência internamente ou mais para a ponta, para o consumidor? Excelente pergunta, Letícia. Se a gente olhar crédito, seguros e saúde, são realidades um pouco diferentes, dependendo do mercado, pela maturidade. Mas eu diria que quando uma tecnologia como essa ela surge, a primeira ação do executivo é vou melhorar a minha eficiência operacional. Então a gente tem visto bastante essas aplicações. A aplicação de, eu vou melhorar o meu processo interno, aí seja do banco, da seguradora, da operadora. Agora, eu acho que o potencial, e que existe uma tentativa, mas eu não vejo ainda a realidade, é em relação ao atendimento e experiência do usuário. Eu acho que as empresas estão um pouco traumatizadas com a geração anterior dos bots, né, dos robôs de atendimento. Lembra que a gente tinha aquela experiência bem ruim do telemarketing, né, da gente digite 1, a opção é digite 2. E aí, quando se fez a transformação digital do offline, né, da ligação manual para o robô, para o bot, se criou a mesma experiência no bot e aí criou um trauma. Eu dou uma aula, inclusive, falando um pouco de casos de dessucesso, assim, como ter uma experiência ruim com o usuário no canal digital e boa no canal analógico. Então, acho que as empresas estão um pouco traumatizadas, mas, ao mesmo tempo, quando você tem o ChatGPT, principalmente, que une uma tecnologia de ponta com uma experiência de conversa também, eu vejo uma tentativa grande das empresas de migrarem, de atualizarem os seus robôs de atualização. Por outro lado, nós estamos acostumados em ter opção, né? Quando a gente entra no aplicativo do banco, a gente tem lá 3 ou 4 ou 5 opções, né? A gente tem um menu para clicar. Quando você tem um robô que você tem em aberto, qual é a pergunta que você vai fazer? Muitas vezes o usuário não está ainda acostumado. Então, eu acho que as empresas vão numa linha de tentar fazer um mix entre a experiência atual e a experiência do chat, até o ponto que o usuário está acostumado a fazer uma pergunta de uma forma mais aberta até chegar lá. Uma migração, né, de uma UI, UX, uma experiência que vem do clique e scroll ou botar o dedinho no celular para clicar, para uma experiência conversacional.
Exato. E um tempo para se acostumar e se adaptar nisso, né? O próprio ChatGPT, quando você entra lá, você vê que ele sugere ali algumas perguntas, né? Mais frequentes ali. Eu acho que é algo naquela linha que a gente vai ter. Algumas sugestões. E aí vê que bacana, né? Você conseguir entrar no aplicativo e ter as melhores sugestões para você. Não como um todo. Porque hoje você entra no banco, ele coloca lá quais são os menus mais clicados. Mas é clicados como um todo. Eu acho que essa experiência, a hiperpersonalização que a gente chama, né, que é como a gente conseguir tratar o banco da Letícia diferente do banco do Rodrigo, com uma experiência diferente, é para lá que a gente está caminhando. Então, respondendo a tua pergunta, acho que a eficiência operacional é a realidade. Existe muito trabalho nesse sentido. Eu vejo um movimento, ainda não a realidade, mas um movimento das empresas no atendimento. O que vai ser ótimo, né? Porque nós aqui, enquanto consumidores, a gente vai ficar muito mais satisfeito de estar falando ali com alguém que resolva realmente aquela nossa situação. Com certeza. Você falou um pouquinho de futuro, do que você acha que vai acontecer. E a Neurotech tem 23 anos, correto? Queria que você contasse para a gente finalizar aqui o nosso programa, o que você viu de evolução nesses 23 anos e fazer uma futurologia aí do que você imagina que vai mudar nos próximos 23 anos. Pergunta difícil. Podemos fazer um outro podcast aqui só para falar sobre isso também, mas só para dar um exemplo assim bem prático, né? O score de crédito que eu comentei aqui que a gente fazia no início, a gente usava 60 mil linhas, né? 60 mil clientes com 60 variáveis e a gente demorava 2 semanas para conseguir treinar o algoritmo, né? Treinar significa calibrar o algoritmo para ele funcionar. Hoje, se a gente olhar, ao invés de 60 mil linhas, 12 milhões, 20 milhões de linhas, e ao invés de 60 variáveis, a gente está falando de 6 mil, 10 mil variáveis, a gente treina um modelo muito mais sofisticado em poucos minutos. É só uma questão de custo. Então, eu vejo que antigamente era muito custoso. O meu exemplo aqui, que eu dei do aviso de sinistro, você pegar um texto não estruturado e conseguir tirar um insight, se o que está escrito ali tem um sentimento de culpa ou não, essa tecnologia estava disponível há 20 anos, mas era muito custoso. Porque um linguista, inclusive. Tinha que contratar pessoas, né, profissionais, capturar os dados e tal. Não, agora você tem um modelo que está treinado e que faz, se não faz 100%, faz 90% ali do trabalho. Então ficou muito mais fácil, muito mais palpável. E eu acho que outra grande mudança foi que a gente começou a tocar na IA. O que significa tocar na IA? Se você olhar as soluções da Neurotech, sempre foram soluções, né, produtos muito da porta para dentro, assim. Então, score de crédito. Ninguém está tocando ali no score de crédito. Ninguém conversa com ele, é um aprovado ou reprovado. A partir da IA, não, você fala, você interage, você vê alguém do outro lado falando com você. Então, acho que isso mudou bastante. E aí, acho que a certeza que eu tenho para o futuro é que essa evolução ela vai continuar existindo. Existe hoje um limiar, né, um limitante, na verdade, que é o seguinte: todos os dados da humanidade já foram usados para treinar esses modelos de LLM, esses modelos como o ChatGPT, né, como o GPT. Então, existe um desafio muito grande de encontrar novos dados, novas informações para melhorar esses modelos. Por isso que OpenAI e Google têm melhorado os seus modelos, mas não têm melhorado numa velocidade tão grande como nos últimos 2, 3 anos. Então, eu vejo uma busca muito grande, olhando para o futuro, muito menos pela tecnologia e muito mais pelos dados, assim, pela informação, como é que eu vou conseguir. Por isso que empresas como o Facebook, por exemplo, estão super bem posicionadas, porque eles têm dados que ninguém tem. O Google está super bem posicionado. A OpenAI está tentando capturar agora dados para poder... Então, eu vejo uma corrida em relação à coleta de dados únicos para conseguir se diferenciar no mercado. Você pode ver, inclusive, que a Meta, né, acabou de anunciar uma compra de uma empresa que basicamente faz coleta de dados. Então, acho que o jogo vai ser muito mais essa informação, como sempre foi, né? A gente está aqui há 20 anos nesse mercado, a gente chegou à conclusão em algum momento que sempre foi uma disciplina de informação. Quanto melhor informação, melhor modelo. O que mudou foi que em 2012 a gente teve os algoritmos de Deep Learning, que em 2012 teve um ponto de inflexão, e agora com o GPT a gente teve um novo
ponto de inflexão. Mas eu não acredito da gente ter, assim, modelos muito mais sofisticados do que a gente tem. Eu vejo, sim, uma corrida em relação aos dados, às informações para o futuro. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Foi uma honra te receber e ouvir todos esses casos. Ótimo papo, como sempre. Pô, foi um super prazer, estou super à disposição. Foi bom que eu me lembrei aqui dos últimos 23 anos. Revi Rodrigo aqui depois de 10 anos, né, que a gente se conheceu. Então, super prazer, Letícia. Estou super à disposição. Obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. O Revolução IA volta em breve. Até lá. E aí, gostou do programa? Então curta o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. E se você chegou até o final, deixa aqui embaixo nos comentários a palavra IA. Até a próxima!